Bom dia, pessoal. Bom Bom dia. dia, Tudo Mas bem? tudo bem, Danilo? Ainda bem. Como foi o final de semana de cada um de vocês? Luiz? Foi corrido pra caramba para variar um pouco, né? Indo atrás aí de fornecedor, mas tá tudo em ordem. Gabriel? Como aqui é foi? trabalhando até fim de semana, viu, Danilo? Tô querendo férias. Nossa. E você, Letícia, como foi seu final de semana? Olha, o meu foi tranquilo, né? Dei uma organizada no material para hoje e tal, dei uma refletida e estamos aqui. Ah, que legal. E você, Bruna, como que foi? O meu, pelo visto, foi mais tranquilo. Deu para resolver umas coisas pessoais mesmo, tudo certo. Ah, legal. Pessoal, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, tudo bem? Para iniciar o encontro. Espera só um minutinho. Está compartilhado já? Tá sim. Sim, Assim, Tá Sim. sim? Tranquilo. Então, pessoal, hoje. Espera só um minutinho. Eu acho que eu fiz nhaca. Calma aí. Não se preocupa. Pessoal, hoje é nosso encontro 5. Tudo bem? A gente está chegando no meio da onde que é todos os nossos encontros, que nós temos encontro 9. E pode ver que a gente está um meio entre esses. E o nosso encontro, qual vai ser o tema que a gente vai abordar hoje? O acompanhamento da testagem do protótipo que você esteve e a validação, como está tendo. E lembra da planilha que a gente tinha do encontro 3 da plano de ação? Hoje a Sim. gente sim, vai atualizar ele. Ah, legal. legal. Ah, legal. Legal? Deixa eu perguntar uma coisa, Danilo. Pois Eu não? tenho uma reunião daqui a pouco. Qual que é o tempo hoje dessa reunião? Olha, hoje vai ser bem rápido, no máximo 1 hora. Ah, maravilha. Então tá bom. Tudo bem? Então, acompanhamento de testagem, pessoal. Eu gostaria de saber como foi a evolução, o status de como que foi, a solução que vocês implantaram, monitoramento. Eu quero saber de cada um de vocês, tudo bem? Vocês se lembram do Jamboard que a gente tinha? Sim. Eu Sim, lembro, sim. lembro Sim, esse sim. aqui. Eu vou enviar o link para vocês agora, tudo bem? Legal. Tudo bem. Envia aí. Receberam? calma aí. Sim, aqui eu já Tô tô já. aqui. Sim. Alguém teve dificuldade com essa ferramenta? Olha, para mim foi bem tranquilo, viu, Danilo? É online e tal, foi tranquilo. Eu também achei muito tranquilo. Adorei essa geração dos post-its. É muito prático, né? A gente consegue mexer várias pessoas ao mesmo tempo. Gostei muito. E a É, gente. isso. Desculpa, Gabriel, pode Não, falar. não, eu falei, a gente testando na hora, assim, com direcionamento, nos encontros anteriores, ajuda bastante, né? Então, vai ficando craque na ferramenta. Eu ia pegar a deixa da Bruna, né? Que o que me chamou a atenção, que eu achei mais legal, é que a gente consegue interagir mesmo distante, né? Cada um coloca ali suas informações. Aliás, pessoal, vocês me desculpem, eu tô na loja aqui, tá tendo uma reforma na loja do lado, né? Então vocês vão ouvir aí barulho de obra, tá? Tranquilo. Tranquilo. Então, pessoal, é isso aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um de vocês sobre o monitoramento do protótipo. E a gente vai jogando no Jamboard as suas perguntas, tudo bem? Primeiro eu quero perguntar para todos vocês, como foi a solução a ser implantada que vocês decidiram? Olha, Danilo, então, nós escolhemos o fluxograma, né? Por ser, além de ser não ter algum investimento, era de uma maneira muito simplista, né? Por um único motivo, né? Nós não tínhamos organizados nem o básico, nem dos macroprocessos, né? De tudo que a empresa vinha fazendo já há um ano, e a gente não tinha nem a descrição, né, das etapas, que é como que é fabricar uma marmita. Então, assim, fez a gente refletir bastante, né? E aí, por ser simples, né, e de fácil acesso, a gente pôde mostrar para o resto da equipe, né, dar uma explicada.
validar, né? Porque nós, como sócios, a gente não está na cozinha todo dia ali, né? Vendo como é que tá. Então, assim, esse processo de validação foi bem importante, porque nós não éramos acostumados, né? Esse feedback. E aí... E também, Lê, o que eu senti bastante assim, é a importância de você questionar, conversar com cada membro da equipe, né? Eu, particularmente, cada conversa que eu tinha com algum do pessoal, que eu via vocês comentando também, a gente reforça qual é a importância daquele membro para a equipe, porque ela fala sobre as atividades dela. Nem sempre, eu particularmente falando aí, dou abertura para o funcionário falar alguma coisa, questionar, sendo que a dor dele é sempre muito relevante para os nossos negócios. E quando vocês aí do Alice, né, Danilo, comentaram assim, ó, existem os clientes que são clientes internos, né? E aqui dentro a gente sempre falou que cliente era algo importante. Então, quando a gente começa a olhar os nossos colaboradores como clientes, a gente percebe que realmente dá para achar soluções de problemas em conversas com eles, em questionamento. Então, já foi bem legal o processo. Eu também achei super, super bacana essa dinâmica, nos fez sair da nossa zona de conforto, né? Fomos, como o Gabriel disse, né? Colocamos os nossos colaboradores como clientes, né? E passamos aí a perceber mesmo, né? Que assim como os clientes finais, eles também têm as suas necessidades, né? Para conseguir ter as entregas. Então a gente acaba tendo um olhar muito de cobrança e esquece de dar esses recursos para que eles consigam executar as atividades que eles têm que executar, né? Então, acho que foi muito rica, assim, a experiência dessa prototipagem, né? Mesmo que a gente não tenha concluído ainda o plano de ação, a gente vai chegar lá, né, daqui a pouco, mas a prototipagem em si foi muito legal, muito bacana. Ficou legal, gente, vocês falando. Eu dou os parabéns para todos, por causa que, assim, resumidamente, estão aprendendo a trabalhar em equipe. É muito legal saber como cada setor é definido, né? Como agem. Então, eu vou deixar à disposição para vocês escreverem e se adaptarem já com o Jamboard, né? Então, qual a solução que vocês implantaram? Alguém sugere de escrever ou gostaria que eu escrevesse? Um minuto de silêncio. Eu acho que a gente pode escrever por Então, eu aqui, vou né? escolher. Eu acho que a gente Então, pode escrever por aqui, que nem a outra Podemos. atividade, né? A gente já tem uma Isso. intimidade com a ferramenta. E aí, para esse Eu primeiro... Pode falar. Eu ia falar que para essa atividade, né? A gente... escreve. Travou um pouquinho, Bruna. Fala de novo. Pois não sei se vocês estão me ouvindo agora. Minha conexão Agora está sim. um pouquinho falha agora. E eu concordo que a gente pode escrever no sim. pode ser escrever. Então, quem vai dar o primeiro passo para digitar na parte da solução? Ó, eu estava pensando, pessoal, que a gente tem o Jamboard antigo, né? E a gente colocou lá, né? A definir o protótipo, definir os responsáveis, né? De repente aquilo pode servir como base, né? Sim. Legal, vamos dar uma olhadinha. Vocês sabem qual slide que estão? Calma aí que eu estou abrindo aqui também, pessoal. Ah, tudo bem. Tá. Só um minutinho. Ó, o que vocês acham? Vou pegar aqui uma caixa de texto. Opa. E aí, Luiz, acho que já dá para copiar aquela frase que a gente colocou no plano de ação, né?
que a solução que a gente está descrevendo é criar uma rotina de processos no dia a dia para que as áreas incorporem a gestão de indicadores. E o fluxograma é exatamente esse que você colocou, a gente coloca no quadrante de baixo, né? Que é o protótipo que a gente escolheu. Ah, verdade. Eu acho que é Sim. isso mesmo, Bruno. Que a gente até colocou lá no Ideias de Soluções, a primeira linha. Então esse aqui seria na linha de baixo, né? É isso aí. Perfeito. Tá, eu vou dar um Ctrl D aqui. E aqui a gente edita, né? E aí a gente pode colocar. Você quer colocar, Bruna? Eu vou apagar aqui só. Coloco. Então, tá bom. Então, você fica à vontade. Vou pôr no mudo aqui o meu, tá? Prontinho, já tá alterado. Hein, Danilo? Olha, então, eu vou ler aqui a solução que vocês colocaram, tudo bem, pessoal? Que é criar Tudo uma bem. rotina de processos no dia a dia para que as áreas incorporem a gestão de indicadores. Aí, que tipo de protótipo que vocês escolheram, conforme vocês escreveram fluxograma? Possibilita a visualização gráfica do novo processo de melhoria que será incorporado à empresa, caso seja validado. É uma das opções mais simples e que envolve menos recurso. Fluxograma produzido no aplicativo Lance App. Muito legal, gente. Letícia, o que você acha disso, desse tipo de protótipo que foi escolhido? Então, Danilo, você mesmo leu agora para a gente, né? A gente achou mais fácil, né? Não ia precisar de um investimento, tal. Como a gente estava meio sem tempo, né? Visitando o fornecedor, nosso fornecedor é longe, é lá em Mojimirim, tem que ver agricultor, então assim, nossa vida é muito corrida. Então, para a gente poder entregar no prazo e fazer de um jeito assim com qualidade, então a gente acabou escolhendo o fluxograma mesmo, né? Acabou fazendo pelo um aplicativo, super fácil, mais ou menos a mesma coisa do que o Jamboard, né? Tipo, a gente mexe online, daí um vai mexendo lá um pouquinho de casa, outro vai mexendo um pouquinho de casa, então assim, isso facilitou bastante, viu, Danilo? Ah, muito legal. Monitoramento do protótipo. Eu vou mudar aqui a Posso imagem. fazer só uma consideração, pessoal? Pode. Eu acho que a gente validou, né, o protótipo. E ali no tipo de Uhum. protótipo escolhido, a gente colocou caso seja validado, né? Então, na verdade, tipo, é só, eu digo, de arrumar o texto mesmo, né? Porque foi validado, né? Sim. E assim, só reforçando aqui o que já foi dito, né, Danilo? Por quê? A gente, desde o início lá, elencou, viu a importância do problema, vamos dizer assim, né? Que era um problema muito latente, essa questão de monitoramento e tudo mais. E quando a gente fala de monitoramento, a gente fala de processo, e a gente identificou essa dificuldade de comunicação entre as áreas. E se eu não me engano, foi até a Lê que citou, olhar para esses macroprocessos mesmo, né? E aí, já dado as exemplificações, né, anteriormente para a gente, identificamos que o fluxograma seria a maneira mais simples da gente conseguir olhar. E quando a gente tem um registro, quando a gente tem uma imagem para a gente se apoiar, fica muito mais fácil. Porque, ressalto, desde lá de início a gente fala, olha, cada um sabe o que fazer, mas a gente não conseguia ter essa visão gerencial da empresa como um todo, e o fluxograma nos permitiu. E nos fez ter empatia, né, pelas diversas áreas, porque se olha para o financeiro sabe a importância do financeiro, mas às vezes ele não consegue identificar a importância da cozinha, a importância do estoque. Quando a gente entende que uma empresa é uma empresa como um todo, o fluxograma nos ajudou a identificar isso. Então eu acho que o tipo de protótipo, fazer o protótipo foi muito importante para a gente. E com certeza essa questão de fazer o protótipo já faz a gente direcionar os nossos passos, as nossas ações, que eu sei que ainda vai ter muita coisa pela frente, e avançar de forma assertiva, né? É E isso eu mesmo. acho que assim, dá para a gente perceber também o quanto nós somos uma teia, né? Porque assim, um processo ele depende de outro.
E ver isso visualmente, assim, né, através do fluxograma, dá uma ideia melhor, né? Principalmente para a equipe também, pessoal da cozinha, né? A gente mostrou até para os entregadores, né, para fazer com que a equipe inteira se, né, meio que interage assim nesse processo tudo, nessa jornada, né, que a gente vai fazer. Ah, muito legal, gente. Então vamos falar sobre o fluxograma que vocês fizeram, tudo bem? Eu vou mudar aqui minha tela, voltando aqui, sobre o monitoramento do protótipo. Vocês já me explicaram o porquê do modelo, tudo. Eu quero saber como foi o processo de desenvolvimento que vocês já iniciaram a falar para mim. Bruna, você quer me falar mais alguma coisa? Como foi o processo de desenvolvimento? Ah, quero sim, Danilo. Quando a gente foi fazer, né, o fluxograma, a gente precisava entender um pouco mais qual ia ser o foco, porque a gente tem muitos processos e como seria essa abrangência, se ia ser mais superficial, se ia ser mais específico. Então a gente optou por incluir o processo de uma forma um pouco mais ampla, né, mais superficial, para conseguir deixar numa única folha, num único frame, o que seria esse processo da empresa. Então, quando a gente foi desenvolvendo, a gente também tomou cuidado de ver e destacar quais seriam os pontos principais que estavam sendo inseridos na rotina. Então, a gente inseriu uma flechinha verde ou azul, se eu não me engano, que apontava onde é que estavam as novas rotinas que a gente estava inserindo. E aí, de uma forma gráfica, fica muito mais fácil, né? Mostrar para o funcionário, olha, esse daqui é o dia a dia que costuma ser e onde está destacado aqui com a flecha é a nova rotina que a gente está, né, inovando, implementando a partir desse programa, do projeto todo. E então, assim, no começo a gente achou um pouco complicado, porque você tem uma folha em branco, né? Como é que você vai iniciar esse processo? Mas uma vez que a gente começou, foi fluindo e aí as coisas ficaram mais claras. Achei muito interessante a gente ter feito dessa forma, porque também não levou tanto tempo, tantos gastos. O que trava mesmo é o início, né? Então, depois que a gente começa, com toda a motivação que você deu pra gente, todo o incentivo, e aí, gente, vocês estão fazendo, tal, isso daí ajudou para que a gente começasse. Então, muito legal. Então, gente, eu percebi que vocês já têm já até atenção do sucesso da prototipagem que foi implantado por vocês. Então, eu vou voltar aqui para a tela novamente sobre o monitoramento do protótipo, que justamente foi o que a Bruna falou para gente. E aí, quem vai escrever agora? Eu estava pensando, gente, conforme vocês estavam falando, eu estava lendo essa página, né? Que nesse monitoramento, de repente, a gente pode colocar, até pela pergunta que estava lá no PowerPoint do Danilo, né? Como que a gente desenvolveu ele, né? Então, o que tá na última linha do tipo do protótipo escolhido, de repente é válido a gente colocar nessa de baixo. Ou seja, foi utilizado, o fluxograma foi produzido no aplicativo Lucid App, né? Que eu acho que cabe mais nessa, né? Aquele tópico do que no tópico de cima, do que na pergunta de cima, né? Não sei o que vocês acham. Acho Perfeito, que faz super Felipe. sentido. E além disso, né? Então vamos, porque assim, como que a gente fez? Desenvolvimento do protótipo. Então eu vou copiar aqui, ó, só um minutinho, Ctrl V. Já vou colocar aqui, ó, vou excluir da linha de baixo e vou colocar aqui, ó. Vocês me ajudem a fazer, tá? Uhum. Aqui, ó. Opa. Tá difícil a edição aqui, calma aí. Fluxograma foi produzido no aplicativo Lucid App, vírgula. Agora eu não sei como que a gente pode colocar o resto aí, mas eu acho que é pelo que a Bruna colocou, né? Tipo, como que foi o processo de criação, explicar a questão da setinha, enfim. Sim, que no início a gente teve a dificuldade, mas que depois desenrolou. Maravilha. Isso ressaltou muito a importância, como eu já disse, dos questionamentos, porque assim, como é que a gente transforma, como a gente consegue entender e colocar no papel
todo esse fluxo, essas imagens que nos ajudam a entender como que é nosso próprio negócio, né? Através de questionamento. E o fato de você sentar com as áreas específicas, e aí até, Danilo, a gente chegou a fazer 5 entrevistas, né? Onde a gente entrevistou o cozinheiro, entrevistou o ajudante, entrevistou as áreas respectivas que a gente já tinha citado no problema. E aí, com base nas respostas deles e no próprio entendimento que a gente tem de importância do processo, a gente começou a primeiro, e aí você consegue até ver no fluxograma, dividir, a gente colocou lá na primeira parte a área da cozinha e de compras, depois a área do financeiro, depois os gestores que queriam e sempre cobram os relatórios, também a parte de marketing a gente colocou lá embaixo. Então, como que funciona esse fluxo de informação e quais são as principais atividades? E aí, com esses questionamentos, o pessoal ia respondendo e a gente ia organizando. Primeiro dividindo mesmo em áreas e depois a gente criou essas setinhas que a Bruna citou, exatamente para poder entender como trafegar tipo entre uma área e outra, porque era esse é o nosso problema também, né? A gente conseguia comunicação. Então, um pouquinho aí de compartilhando de como que foi o processo aí, que tem até a ver com a pergunta anterior. E um ponto bem importante, assim, que a gente considerou, até no processo de criação, quais iam ser as perguntas, né? Então, assim, meio que assim, para ter um norte, a gente queria muito que cada pessoa entrevistada desse alguma solução para ver se queria mudar alguma coisa, né? De repente adicional, de repente dar uma otimizada nesse processo, no outro processo. Então, a gente queria de uma forma bem horizontal, assim, né, Danilo? Então, até no processo de quais iam ser as perguntas, né? Tanto é que a gente fez questão de ser uma pergunta bem aberta, né? Como mesmo o Ali sugeriu para a gente e tal. E aí a gente até terminou com a... Foram 3 perguntas, né? A gente também não queria se delongar tanto, assim. E aí a última até, né, não menos importante, que a gente queria saber se era possível executar essas atividades, né? Porque, assim, de repente a gente coloca uma meta e é muito longe de atingir. Então, a gente buscou esse questionamento para ver se era possível ou não essas novas rotinas, né? E aí a gente acabou até meio que sugerindo para a gente começar amanhã, né? Para meio que criar um ambiente assim de pressão mesmo, um processo de mudança, assim. Então, a gente até... Será que é possível você iniciar essas atividades amanhã? Para dar aquele sustinho mesmo, sabe, Danilo? Ah, muito legal o que vocês fizeram. Praticamente, eu vou até mudar aqui a tela novamente. Vocês todos conseguem ver a tela? Sim. Isso. Sobre a monitoramento de testagem, que vocês praticamente falaram para mim como que foi feito, que foi através das entrevistas, tudo, como foi o mandamento. Eu gostaria de saber como eles agiram com as perguntas. Teve comunicação entre eles, tudo. O setor da cozinha que vocês mencionaram foi bem as perguntas. Eu gostaria de saber quem foi as pessoas que vocês perguntaram. Se foram sócios, ou do atendimento do balcão, ou da cozinha, ou do estoque. Me fala aí mais, pessoal, como que foi? Ó, eu acho que antes da Tá. gente entrar no monitoramento da testagem, eu achei que ficou um pouco pobre, né? O campo de cima que ficou o monitoramento do protótipo, né? Porque ficou só assim, ó, o fluxograma foi produzido no aplicativo. De repente a gente pode colocar, antes de ir para o de baixo, que foi colocado responsáveis para cada atividade. O que vocês acham? Perfeito, Eu acho Felipe. que sim. Então, ó, Sim. por exemplo, ó, eu vou voltar aqui, ó, tá assim, ó, o fluxograma foi produzido no aplicativo Lucid App. Calma aí, deixa eu clicar 2 vezes. O Gabriel foi, o Gabriel, vírgula, responsável pelo financeiro, foi, responsável, de novo fica ruim, né? Foi
é a pessoa que fez o mapeamento do fluxograma, porque a gente pensou que o financeiro é uma linha, né, de tipo, todos os processos envolvem custos, né? Então a gente pensou em pegar o departamento financeiro como esqueleto, né, dessa... Meio de ligação, né? Exatamente. É. Então, Primeiro acho a que... gente Pode falar, Lê. Então, dá para colocar aí também que primeiro a gente pensou nos processos maiores, né? Tanto é que foi ali o primeiro, né? Que seriam o quê? Marketing, gestores, financeiro, cozinha e suprimentos. Então, primeiro a gente pensou nesses grandes grupos, né? Dá até para colocar. Estão me ouvindo? Sim, sim, Lê. Ah, Legal. E claro que, até para esclarecer, né, Danilo, a gente não colocou especificamente cada processo, porque, como já tinha sido orientado para a gente, é um protótipo, né? É uma ideia daquilo que vai se dar. Então, como a Lê falou, a gente se preocupou muito com os macroprocessos aí. Então, eu vou colocar aquilo que eu já tinha comentado no início, que o Danilo tinha perguntado, para a gente não perder. E aí a gente vai para o próximo, que é o que vocês já tinham respondido. Por favor. Tá ficando No bem início legal. do protótipo foi mais difícil de ser realizado, mas uma vez que começamos a tirar as ideias da cabeça, o fluxograma fluiu. Assim a gente não perde, né? Sim. Pronto. Legal. O que mais que vocês querem que coloque? Será que é legal colocar que a gente fez a gente optou em colocar 3 perguntas para não ficar sobrecarregado? O que vocês acham? Eu acho que Ou isso é na testagem. é na testagem, né? verdade. Tá. Eu achei que tá ótimo. Agora sim. Fechou, podemos avançar então. Podemos avançar, pessoal? Podemos sim. Podemos. Tá Então bom tá assim, bom. Danilo? O que você acha? Do jeito que a Olha, gente gente, colocou? o monitoramento de vocês, que vocês falaram que fizeram o fluxograma, foi produzido no aplicativo. O Gabriel, responsável pelo financeiro, foi a pessoa que fez o mapeamento do fluxograma. O início do protótipo foi mais difícil de ser realizado, mas uma vez que começamos a tirar as ideias da cabeça, o fluxograma fluiu. Como que foi essa ideias? Foi em reuniões? Como que foi? Foram em reuniões, né? Primeiramente, cada departamento me passaram os dados, né? Daí foi feita a coleta de dados, e a partir de então a gente começou a organizar. A gente basicamente fez um mapinha de como que é a produção de uma marmita até chegar na mesa do cliente, né? Isso foi legal porque a gente refletiu bastante, né? Então a gente pensou bem simples assim, como que seria essa caminhada da marmita, né? E aí a gente foi Uhum. colocando nesse aplicativo e aí depois que a gente, né, definiu esses macroprocessos, daí vieram as setinhas, né, de como que seria esse caminho. Tem uma áreas que elas conversam entre si, outras são uma via de mão dupla, vem e volta. Então, bem legal esse fluxograma, viu, Danilo? Ah, muito legal. Então, pessoal, vocês falaram como foi o monitoramento de protótipo. Então, vou falar sobre a testagem, né? Novamente, eu vou mostrar a imagem para vocês, né? Sobre o monitoramento de testagem. Eu gostaria de abordar com vocês como que foi o andamento das perguntas, das entrevistas. Eles aceitaram serem entrevistados? Me fala aí como que foi.
Olha, a gente queria que os entrevistados fossem de uma maneira bem representativa, né? Então a gente chegou num consenso que iam ser os sócios, né? O pessoal da cozinha, um cozinheiro e um ajudante de cozinha, para ser bem representativo, né, Danilo? Ah, E, entendi. e com o objetivo de, primeiro sondar, tentar deixar a pessoa que estivesse respondendo ali, nosso cliente interno, a pergunta, a gente fez até uma primeira pergunta um pouco aberta, mas que tinha o objetivo deles abrirem o coração mesmo, que foi assim, Danilo. Quais informações são importantes para você conseguir realizar a sua atividade? Então, com essa pergunta, esse nosso cliente, nosso colaborador, ele abriu o coração. Olha, para mim é importante Pessoal, isso. desculpa que é um Pode fornecedor falar, aqui, eu vou ter que atender. Só um minutinho. pode atender. É, Então, com essa pergunta meio solta, assim, sabe, a gente sentiu que eles ficaram abertos, assim, a comentar mesmo, né? Porque, inclusive, assim, os nossos colaboradores, a nossa equipe, sabe que a gente está participando desse projeto. Então, quando eles sabem a finalidade específica do porquê a gente está fazendo questionamentos, né? Eles se sentem mais à vontade, não tem medo de ser apenas uma pressão que a gente está pondo, né? Então, fazer essa primeira pergunta para sentir foi foi bem bacana como parte do nosso roteiro, assim, de perguntas. E pegando o gancho do Gabriel, a gente fez essa primeira pergunta, que ela é mais geral, para entender diante desse funcionário ou sócio. E aí, a próxima pergunta, né, que a gente fez três, a próxima pergunta foi o momento que a gente mostrou efetivamente o protótipo. Então, a gente falou, ó, isso daqui é um fluxo de produção, a gente não trouxe assim, né, tentou simplificar, não falar o fluxograma, etc. Esse aqui é o fluxo, e a gente mostrou, né, o desenho grandão, assim, bem bonito. E aí a gente perguntou, ó, que tem uma flecha azul são as novas atividades. Você acredita que esse novo fluxo vai ajudar nos problemas que você vivencia hoje? Então a gente provocou essa reflexão antes e aí mostrou que seria efetivamente uma nova solução, né? Então esse foi um caminho. Eu acho até que para aproveitar teu slide aí, né? O protótipo já está em processo de testagem, já rodamos, né? Como foi o andamento do roteiro? Foi muito legal, acho que o Gabriel abordou aí a questão das perguntas abertas, muito legal, porque a gente sempre pergunta e quer saber sim ou não, né? Mas essas perguntas abertas, ela abre o leque para a gente, né? Deixa ele verbalizar, ele traz, né? Os nossos clientes que são colaboradores trazem, né? Coisas que às vezes a gente nem imaginava, né? Então foi muito legal, né? E a abordagem eu percebi que alguns estavam um pouco mais receosos, né? Mas quando eles perceberam que não era uma avaliação, não era um julgamento, né? Que era para melhorar mesmo, inclusive a vida deles dentro da empresa, eu achei que foi assim muito enriquecedor para o nosso modelo de negócio. Muito legal, pessoal. O comentário com vocês, como foi o tema, como vocês fizeram as questões, por causa que, praticamente igual o Luiz falou, vocês não deixaram eles falar só sim ou não, sabe? Teve o diálogo, eles se abriram, falaram, e o melhor de tudo, que eles estão motivados pelo layout que vocês mostraram com ele, o fluxograma, que deu para entender que aconteceu isso, né? É isso mesmo, pessoal, que vocês sentiram? Sim, Danilo, a gente sentiu uma boa aceitação, né? A princípio, quando eles viram o fluxograma, eles deram uma assustadinha, assim, daí eles, né? Até a gente mesmo, né? Nós sócios, né? Quando a gente viu pronto, deu aquela caramba, né? É uma cadeia muito longa, extensa, né? Então, às vezes um probleminha no financeiro é um probleminha lá na frente na cozinha, né? Então a gente viu que eles aceitaram e que, assim, é para melhorar a própria rotina deles, otimizar mesmo o tempo, né? Então, a gente viu uma boa aceitação e nas perguntas, né, como eles disseram, foram bem abertas e acabou dando a chance de vir com alguma sugestão, alguma crítica, né? Porque nessa correria até então, ninguém para na cozinha e vai falar, então, sócio, olha, tá acontecendo isso, até então a gente nem dá espaço para eles falarem. Então, com esse fluxograma, com essa nova rotina, a gente acabou dando esse espaço para eles poderem falar, né? Algum anseio, alguma coisa que estavam
dificultando o trabalho deles e tal. Ah, entendi. Mais alguém quer falar mais alguma coisa? Eu acho que o desafio vai ser pôr isso naquele campinho lá, porque a gente fala, é bem tranquilo falar, né? Aí na hora de escrever, Exatamente. né, a gente dá uma travadinha, mas é isso aí mesmo, eu acho. Foi Eu muito vou legal. começar. Pode começar. Como que a gente resume? Eu vou mandar aqui a tela para o Jamboard para a gente ver como vocês estão escrevendo. Eu acho Ó, até gente, que poderia falar assim, o protótipo já foi testado, respondendo a pergunta, né, do seu slide, né? Porque ele fala monitoramento, né? Então falar, o protótipo já foi testado como começo, né? Sugestão. Já tá aqui, é que ele tá atualizando. Aham. O A gente protótipo pode já foi falar testado. também da questão da elaboração do questionário com perguntas abertas. da escolha, né? Questionário. Na verdade, não era um questionário, né? Era um roteiro. Ó, eu estou escrevendo o protótipo, já foi testado, o roteiro tinha 3 perguntas abertas. Ô Danilo, eu consigo ver na minha janela aqui o Jamboard. Será que você não consegue voltar no slide ali só para... Sim, volto sim, Faz para favor. facilitar. Isso, então, ó, o protótipo já foi testado. Como foi o andamento do roteiro, né? A segunda pergunta. Foi elaborado com 3 perguntas, né? Perguntas abertas, perguntas chaves, né? Eu tô colocando assim, o roteiro tinha 3 perguntas abertas, 2 funcionários e 3 sócios responderam. Perfeito. Aí, ó, os clientes entenderam a proposta de valor do protótipo? Eu acho que o pessoal no começo não, depois entendeu, mas ficaram ressabiados se ia funcionar na prática, né? Exato. Eles entenderam na Exatamente. teoria. A Eles. desconfiança era se ia rolar na prática, né? É. Mas por isso que foi importante a gente deixar uma pessoa responsável para fazer esse caminho, né? Para ficar realmente virar um bate-papo. Porque eu penso, se eu deixo só um papel lá para eles responderem perguntas, eles não iam entender o contexto, né? Mas Exato. como foi pessoalmente alguém para conseguir fazer isso, fizeram com que o grau de consciência deles aumentassem, mas mesmo assim, aquela pequena desconfiança. Será que isso vai acontecer mesmo? Será que vai rolar ou não? Verdade. Não. E eles entenderam também que, assim, não foi só uma coisa, assim, vertical, né? Então, os sócios, eles elaboraram, eles, né, se propuseram a expor isso, a explicar como é que ia ser e, de uma forma ou outra, ia otimizar mais essa organização da próprio ambiente de trabalho deles, né? E sabe que foi muito legal para eu ver que às vezes a preocupação de um ajudante de cozinha, a preocupação de um cozinheiro também é minha, porque ele também se preocupa em que o produto não vença, ele também se preocupa que tenha estoque. Isso afeta diretamente, como foi apontado antes, o custo, né? Então, quando ele se preocupa com o custo, é total interesse do financeiro também, é total interesse dos sócios. Então, foi legal identificar isso. Exato. Ah, Danilo, se você quiser voltar lá, Posso voltar? vamos ver se já atualizou. Pessoal, o que vocês escreveram na monitoragem da testagem? O protótipo já foi testado? O roteiro tinha 3 perguntas abertas. 2 funcionários e 3 sócios responderam. Desconfiança se a solução seria posta em prática efetivamente. É só isso mesmo. Gente, eu tô deixando vocês falarem por causa que eu tô só escutando o que vocês e é legal como vocês estão discutindo sobre o tema. É muito legal. Eu dou parabéns para a equipe, que eu vejo bastante sincronismo entre vocês. E é legal levantar esses questionamentos até para a gente mesmo, né? Como é que foi o processo e tal, de repente, né, ter uma ideia a mais aqui.
Eu acho que no texto a gente poderia colocar, antes do desconfiança, comentar que eles gostaram, mas tiveram uma certa desconfiança. Então, tipo, a gente está respondendo que sim, foi bom, mas que, bom, existe essa desconfiança até porque isso só vai ser executado com um plano de ação, né? Tipo assim, ó, a Sim. princípio os entrevistados ficaram ressabiados, mas entenderam o propósito e ficou no ar a desconfiança se na prática funcionaria. Ah, gostei. Legal, Pode legal. Pode. pôr. Eu vou tomar a liberdade aqui então de mexer, ó. Se tiver algum erro de português, vocês me ajudam, hein? Ó, a Pode ser. princípio, os entrevistados ficaram um pouco ressabiados, mas depois entenderam o propósito da, das perguntas, né? Das perguntas e ficaram desconfiados se funcionaria na prática. Aí eu não sei se eu não tirei o que estava embaixo, tá? Se alguém quiser dar uma corrigida aí, já atualizou. Só vou corrigir o ficaram Ah, desculpa. e o funcionaria. Isso, escrevi errado mesmo, foi mal. Será que é legal colocar que a gente conseguiu fazer isso bem rapidinho também, essa testagem? Porque é o monitoramento da testagem, né? Uhum. Acho legal. Que foi um processo, eu acho que surpreendeu a gente mesmo, que a É, gente achou que ia uhum. demorar umas semanas, né? E a gente fez muito rápido. Não, Eu e vou como ajustar uma três. coisinha aqui, tá? Por favor. Uhum. Mas podem mandar bala aí. Deixa eu só achar. Ai, caramba. Gente, eu não tô conseguindo editar. Só no Ressabiados colocar mais um S. Eu já corrigi já. Corrigiu? Então tá Tô bom. corrigindo aqui alguns. Porque quando a gente vai falando e escrevendo, né, acaba indo rápido. Daí é sempre bom outra pessoa também revisar. Acho que tá ótimo. Se tiver mais alguma Uhum. coisa. Perfeito. Tá ótimo. O Falta só. protótipo já foi testado, o roteiro tinha 3 perguntas abertas, 2 funcionários e 3 sócios responderam. A princípio, os entrevistados ficaram um pouco ressabiados, mas depois entenderam o propósito das perguntas e ficaram desconfiados se funcionaria na prática. E tem lá, desconfiança se a solução seria posta em prática efetivamente. Eu apago, né, esse finalzinho. Sim, Porque tá ficou meio, né? redundante. Mas É, ficou, eu redundante. acho que ficou ótimo, ficou bem, bem o que foi. Falta só uma, eba! Vamos lá, gente. Parabéns para vocês, hein? Fizeram a lição de casa prática e rápido. Gente, agora a gente vai falar sobre o monitoramento da validação. Como foi a aceitação do protótipo? Precisou de algum ajuste no início? Foi realizado o ajuste? Como foi a validação da solução? O que eles acharam, os clientes? Vocês já responderam ali no monitoramento como eles foram a validação, né? Mas eu gostaria que vocês comentassem mais sobre isso, como que foi. Olha, Danilo, não que o protótipo, não que ele tenha precisado assim de um ajuste e tal, mas quando a gente começou a descrever o processo, a gente viu que tinham coisas que tipo assim, necessariamente precisavam ser introduzidas, né? Que é o caso das reuniões, né? Que a gente não tinha, tanto é que foi uma das soluções propostas.
Então, a gente acabou introduzindo coisas novas ali, né, na criação de relatório e também na análise dos relatórios. Então, assim, essas duas rotinas precisaram ser colocado mais como inovação mesmo, né? Porque, olha, outra coisa também que a gente acabou percebendo que tinha um probleminha de vencimento dos produtos, né? Vencimento, às vezes faltava um estoque, que outra a gente já deixou de entregar alguma marmita por falta de estoque. E aí a gente acabou descobrindo que, por exemplo, não tinha ninguém para fazer esse registro. Então, por exemplo, todo dia de manhã agora tem alguém que está anotando, o quanto que tem de produto, quais vão vencer, o que precisa. Então, a gente acabou descobrindo que não tinha essa pessoa que fazia isso, quando a gente começou a montar o fluxograma, né? E aí a gente acabou descobrindo isso que afetavam outras áreas também. E dentro do que a Lê falou, a gente até percebe que como é recente e é um protótipo também, existe um pouco de dificuldade na execução do que é planejado, né? Mas eu entendo que, como a gente colocou até no plano de ação, com treinamento, isso vai fluir de forma mais natural e com controle vai ficar mais fácil também de realizar os relatórios, porque essa criação de relatórios junto ao monitoramento são atividades que não eram feitas de forma tão recorrente e inclusive, a gente precisa definir as datas que a gente vai enviar para os gestores, para que eles possam tomar decisões e tudo mais, mas tem esses ruídos ainda, sabe? Entendi. Mais alguma validação que vocês perceberam? Então, na verdade... Vou falar, então. Claro. A gente percebeu que a aceitação deles, ela é positiva, eles acreditam que pode sim dar certo, só que é uma ação nova que precisa ser implementada mesmo na prática, é como se fosse um segundo teste, né? Durante uma semana, um mês, a gente realmente fazendo no dia a dia as novas proposições para daí ver se vai fazer sentido ou se precisaria ter, às vezes, um novo ajudante de cozinha, um assistente do financeiro, né? Enfim, então, o que a gente sentiu é que o protótipo ele foi aceito, mas para essa primeira testagem ele foi aprovado, mas com essa ressalva de que a gente precisa, então, vivenciar na prática. Então, a gente validou essa solução, tudo que a gente idealizou, né, a rotina de processo no dia a dia. Então, enquanto nova rotina foi validado, foi aceito, agora só tem esse asteriscozinho que é o que as pessoas falaram. A gente precisa ver realmente como vai ser na prática. Parece que vai dar certo, mas vamos ver no dia a dia quando pipocar coisas, um pepino novo, enfim. Então, a gente tem que ter só esse cuidado mesmo agora nessa transição, que é a próxima etapa. Eu estou erguendo a mão aqui porque, até vendo as perguntas que está no slide, a gente comentou um pouco da aceitação no campo de cima, né, do Jamboard, mas não precisamos, acho, né, fazer nenhum ajuste. Acho que é legal de colocar no nosso texto que, do jeito que a gente fez, eu acho que eu ia falar perdeu tempo, né, mas a gente pensou tanto nas perguntas, a gente ficou um tempão para chegar nas perguntas, que elas foram bem colocadas. Eu acho que não teve nenhum tipo de ajuste necessário, né? Eu acho que é para responder o que está aqui no PowerPoint, né? E a gente tem a conclusão, né, do nosso relatório, que eu acho que cabe bem aí, né? E eu acho também, gente, que, na verdade, por dos objetivos eram fazer um relatório, analisar esse relatório, né? Fazer o que é comparar os resultados. Então, vai precisar de um tempo a mais para poder gerar esses dados, né? No mínimo aí pelo menos um mês para poder gerar uns dados, né? De repente 2 meses para comparar o início, o final, pelo menos para dar essa ressalva aí, né? Que precisaria de um tempo essa testagem. Claro, a princípio, pode falar. Não, sim, e isso confirma o que a Bruna falou, né, Lê? Hoje, para a gente está validado, mas com certeza na prática vão ter ajustes. Hoje ainda não tem, porque a gente vai efetivamente começar a executar as coisas nesse sentido.
mas enquanto ainda não há mudança, não há ajustes, mas com certeza os ajustes vão existir mais para frente, né? Sim. Muito legal a abordagem de vocês sobre o monitoramento. Eu vou diminuir até minha tela para facilitar aqui. Quando vocês foram falando, eu fui escrevendo o que vocês foram falando, daí dei uma olhada, ajustem. Isso eu deixei até minha tela menor, junto com o João Borges, para vocês terem as perguntas, né, que eu fiz para vocês escreverem adequadamente o monitoramento da validação. Como vocês acham que foi o monitoramento? Como vocês escreveram aí? Gostaria que vocês escrevessem com suas próprias palavras, como que foi. Quem vai escrever? Eu fui escrevendo enquanto vocês iam falando para não perder, que nem aconteceu no outro quadradinho, né? Que eu gosto de já escrevendo. Mas aí, essa primeira start, dei uma olhadinha e vamos ajustando, acrescentar coisas que eu acho que faltou. Ó, eu também Mas a escrevi, gente- Bruna, e eu vou colocar aqui uma outra. Eu acho que tem que fazer uma misturada. Eu vou pôr aqui em cima para vocês conseguirem ler, tá? Calma aí. Ó, eu coloquei de uma outra forma, né? Mas eu acho que dá para misturar os dois. O que vocês acham? Putz, super legal. Ver o que não está repetido, o que tiver, a gente tira. Eu acho que a gente pode pegar, por exemplo, o da Bruna e colocar essa parte assim, como também se as novas tarefas seriam adequadas de acordo com a rotina do dia a dia. Calma aí. Sintam-se à vontade aí de tirar o meu aí também, que eu coloquei, tá? Foi só a sugestão. Tá mudando, Gabi? Que eu tô tentando e não tô conseguindo. Não tô mexendo mais. Tá. Acho que Tá. alguém tá. Tem Também algum? não, Lê. Tá. Eu vou dar uma mudadinha aqui, então, pra... É que eu não tô com... Ah, foi. Foi, gente. Perfeito, Lê. Acho que tá ótimo. Tá ótimo. Eu posso ler para vocês? Pode. Pode. Vamos lá. O monitoramento da validação. A aceitação foi positiva. Não foi necessário fazer ajustes para a testagem. Houve uma boa aceitação com relação à proposta do fluxograma, mas os entrevistados gostariam de ver se na prática esse novo processo daria certo, como também se as novas tarefas seriam adequadas de acordo com a rotina do dia a dia. Portanto, a solução está validada. Então, o pessoal, assim, os entrevistados, eles querem ver na prática, né? Como que vai ser, como vai dar certo, como eles estão. Ansiosos para iniciarem. Então, sim, bem ansiosos. Querem ver isso na prática o quanto Na antes. prática. E nós também. É. Ah, entendi. Gente, eu mudei minha tela novamente, né? Porque a gente estava falando sobre o monitoramento da validação. Agora a gente vai falar sobre a atualização do plano de ação. Todos se lembram do plano de ação, quando a gente teve no encontro 3? Sim.
Sim. Então a gente vai fazer uma revisão, como Tá. que ela está, tudo bem? Aí eu tenho umas perguntas, assim, que eu quero fazer para vocês. Quais ações foram implantadas? A gente vai discutir isso no plano de ação. Se tem algum pendente, se algumas Uhum. não foram executadas ou estão atrasadas. Eu quero que vocês me explicam cada tema como que foi abordado no plano de ação, tudo bem? Tudo bem. Ó, eu vou voltar para o Jamboard. Tá. Isso. Esse aqui foi o plano de ação. Sim. Está igual o encontro 3, só não coloquei a data de início, a conclusão e status. Eu gostaria de saber como que foi o tema e principalmente a ação, mapear os processos, que a responsável foi a Letícia. Eu posso escutar de você, Letícia, como que foi? Pode, Danilo. Então, ó, na verdade, mapear processos foi o próprio fluxograma, né? Então, assim, tá finalizada essa ação, dá para, né? Vamos supor que está finalizado. Claro que, assim, como a gente acabou de mencionar anteriormente, daqui a um mês, 2 meses, pode ser que, né, seja aquela rotina, ela tenha que sofrer alguns ajustes, de repente, né, colocar mais um ajudante de cozinheiro, como a Bru disse. Mas, assim, a princípio, que era o quê? Mapear os processos, quer entender como que era a função de cada setor, quanto tempo demorava, se era aquilo mesmo, se precisavam mudar alguma coisa. Então, essa ação a gente já finalizou, né? Que foi o próprio fluxograma, que foi o resultado dessa ação. Ah, entendi. E a data de início foi que dia, Lê? A data de início foi isso mesmo, né? 14/6, exatamente. A gente seguiu esse cronograma aí. E a data de conclusão foi em julho, isso. Foi Ah, agora. entendi. E a Tá. data de conclusão é essa mesmo que vocês estipulam, dia 2/7, 15 dias para Então, terminar? agora o próximo processo, depois de mapear, né? De fazer toda essa reflexão de como que andava, como é que estava esse fluxo, né, de processos, a gente vai treinar os funcionários, que é a capacitação, né? A gente começou a ter uma ideia de como é que vão ser abordados os temas, né? O Gabriel acho que pode falar até como é que tá. E aí a gente vai demorar um pouquinho a mais, essa data de conclusão a gente vai ter que mudar. Eu não sei se tem algum problema, como é que vocês trabalham com isso, Danilo? Porque a gente vai mudar pelo menos mais uns 20 dias a mais, aí um mês, de repente. Sim, gente, ó, igual a gente está fazendo a revisão, né, do plano de ação. Esse é o momento que, caso tenha alguma modificação, a gente pode fazer, por causa que a gente tem um cronograma para seguir no projeto Ali mais Brasil. Todo mundo entendeu essa parte que eu expliquei? Sim, Tranquilo. Sim, tranquilo. tranquilo. Então, esse é o momento que dá para a gente, vocês, né, no caso, fazer alguma modificação no plano de ação. É por isso que a gente está revisando. Uhum, Ó, Então, aqui eu vi aqui que vocês colocaram que estão concluídos. Aqui é a primeira parte, certo? uhum. Isso. até nesse aspecto assim, né, que entra um pouquinho no meu, vamos se entender aqui, pessoal. Por exemplo, vai chegar nessa fase do treinamento, aonde eu estou responsável por sentar com o pessoal, é, efetivamente trazer cada atividade na prática para que isso flua bem e a gente tenha agora um bom controle sobre os processos, um bom monitoramento, que a gente tenha dados. Talvez, no momento que a gente estiver ali no treinamento, mude alguma coisa do que a gente mapeou. Se mudar, de qualquer forma, a gente tem o status como concluído ou fala que está em andamento ainda? Como que a gente lida com esse caso? Eu Isso. sugeri a gente incluir aqui o em andamento, já Tá? que a gente já está em julho, né? Então, tá dando certinho aqui o dia 5/7, que é a Ah, reunião legal. do processo. Bem observado, Bruno. Perfeito, então. Acho que, concluída, né, a primeira ação, segunda em andamento e as outras deixa não iniciado. Eu e o Luiz, a gente também já foi mexendo aqui enquanto vocês foram falando, como o Lu tem a reunião, a gente não pode atrasar.
E aí, se tiver mais algum ajuste, Gabi, Lê. Eu acho que esse treinar funcionários está em andamento mesmo, né? Porque o Gabriel até Sim. já foi ver como é que vai ser, né, as datas, então acho que a gente Estamos está bem no bem. início, mas está andando. A gente somos bem otimistas quanto a esse prazo aí, viu? Ah, entendi. Não, e assim, foi legal, né? Porque o plano de ação ele é descolado do protótipo, no sentido de que, né? A gente já conseguiu fazer o teste com o protótipo, mas ainda não conseguimos acabar o plano de ação. Mas uma coisa está interligada na outra. O protótipo, o resultado da testagem está nos ajudando nesse plano de ação, né? Então, Exato. como a gente só fez a primeira ação até agora, que foi o que deu para fazer, em função do tempo, a ferramenta ela não vai ficar muito diferente. A gente basicamente mudou os 2 últimos quadradinhos do status, né? Mas tá no cronograma e eu acho que a gente consegue finalizar antes do fim da nossa jornada de 4 meses que você tinha falado no encontro passado, Danilo. Exatamente. Então, só para fazer a última pergunta aqui que eu vi na ação, treinar os funcionários, como está sendo o treinamento? Como vocês estão utilizando? Quais ferramentas? Olha, esse início que a gente está fazendo é reunir os funcionários. A gente está tentando fazer um pouco à distância, mas também algumas ações presenciais depois do final do expediente, né? A gente tem um tempo extra e aí consegue conversar com eles, fazer alguns mini workshops, algumas ações também que a gente manda para serem feitas em casa. Então, a gente está fazendo essa mediação, né? Porque eles estão presenciais, mas a gente tem toda essa preservação por causa da Covid, para evitar contato. Então, tem um distanciamento de segurança. Por isso que a gente está mesclando online e offline. Ah, muito legal, gente. E eu dou os parabéns de novo para vocês, por causa que vocês estão fazendo um trabalho de casa perfeito, assim. Algumas coisas têm que ser realmente ajustadas e vocês mesmos estão fazendo reajuste. A gente percebeu que a primeira parte foi concluída, o andamento está indo conforme no treinamento. Após isso, vocês vão começar os demais. E é isso aí, pessoal. Eu A vou gente tem colocar no... alguma tarefa, Danilo? Exatamente. Agora, acho que é o plano de ação que a gente atualizou, né? Perfeito. Isso. E a gente encerrou o encontro. A gente atrasou um pouquinho, não, né, Luiz? Pode ver que a gente está no horário. Sim, É eu tô de verdade, olho temos aqui para minha horário. reunião. Vamos aí. Exatamente. Gente, novamente eu quero agradecer a interatividade de vocês com a atividade, que eu percebi que todo mundo conversou, assim, todo mundo se expressou bem, o que falou, o que foi feito. E eu vou falar sobre a tarefa na próxima tarefa, tudo bem? Que vocês vão finalizar a realização da testagem e a validação da solução, certo? Certo. Beleza. Levantar os dados de custo variáveis, pessoas ocupadas, o faturamento, para fazer a mensuração do indicador de produtividade, que ocorrerá no próximo encontro. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? É só a gente trazer esses dados para o próximo encontro e aí a gente vai usar no próximo encontro, é isso? Exatamente. Então Por favor. Pode deixar que eu separo os dados, gente. Gabriel, prepara aí. Pode deixar. Isso. Pode ficar tranquilo, pessoal, com os dados, que os dados vai ficar só aqui, não vai ser para a Receita Federal, não vai ser para ninguém, pode ficar tranquilo, tudo bem? Gabriel, que o Gabriel mandou uma mensagem para mim perguntando, né? Danilo, A como gente já que fica um é pouquinho tudo? assim, né? Ressabiado, como diz o Felipe. Não. É isso aí, pessoal. Eu vou fechar aqui, vou voltar para o Skype para ver todos vocês. Maravilha. Estão me vendo? Sim. Sim. Isso. E aí, eu gostaria de saber como que vocês acharam esse quinto encontro nosso, como que foi? Poxa, achei muito legal. A gente conseguiu esclarecer algumas questões do protótipo, da testagem, já atualizar o plano de ação. Bem tranquilo, foi bem leve, né? A gente conseguiu fazer tudo direitinho. Gente, e desculpa a minha conexão, é que eles estão fazendo uma correção aqui na rua de toda essa fiação, então hoje não tinha jeito, né? De ficar meio intermitente, mas acho que deu Fica tudo tranquilo, certo. Deu tudo certo. Eu achei ótimo Nossa. também, Danilo. Parabéns pela condução. Valeu pela condução, pela disponibilidade de sempre, pelas mensagens no WhatsApp aí, Danilo. E vamos avançando. Sim. Quero- Inclusive, isso. Opa, pode falar, Lê.
Não, quero agradecer a você e tudo mais, foi muito ótimo dessa reflexão, né? Até então, para a gente mesmo pensar como que a gente pensou nisso, e essas perguntas, como é que foram esses norteamentos. Então, muito obrigada, viu, Danilo? Isso. É isso aí, pessoal. Vocês têm meu número, podem contar comigo, mandando mensagem. Igual eu falei no início, né? Do nosso primeiro Uhum. encontro, que eu sou facilitador. Eu tenho gestores, consultores que estão atrás de mim, que qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou perguntar para eles fazer uma consultoria com vocês, agendado, para a gente fazer o Uhum. trabalho certinho, vocês não tiverem nenhuma dúvida. Por causa que esse protótipo que vocês estão fazendo, esse teste, vocês podem fazer em várias atividades nas suas empresas também. Ah, legal. Uhum. Tipo a Obrigado, lição então, número um, Danilo. né? Valeu, hein? Eu vou Obrigada. lá. Tchau, tchau, gente. Tchau, Valeu. tchau. Obrigada.